Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui na Life Shape Brasil. Tivemos a alegria de ter alguns convidados aqui que abençoaram a nossa vida e hoje não vai ser diferente. Estamos no meio da 154ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Está acontecendo agora, tem sido um tempo muito, muito bom. E aí a gente montou essa estrutura aqui para conversar com alguns amigos que fazem parte da nossa caminhada, que abençoaram a nossa vida e estão abençoando a nossa vida. Hoje a gente está com o Lucas. Obrigado, Lucas, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Lucas esteve com a gente lá na conferência, foi um tempo muito bom, abençoador. E aí a gente aproveitou a estadia dele aqui para conversar um pouquinho mais, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Lucas, para a gente bater um pouco mais desse papo aqui. E aí eu quero saber de você, cara, aqui a gente gosta de história. Então, conta pra gente a tua história. Quem é o Lucas? Como que você foi parar na sua vocação? Como se deu a sua vocação? Compartilha com a gente. Vamos lá. Gente, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, Ricardo, pessoal da Life Shape. Um privilégio poder estar com vocês nesse tempo também. Mas, se não me conhece ainda, meu nome é Lucas, sou casado com a Evelyn, minha esposa é maestrina e ministra de louvor na nossa igreja, lá também, com a equipe de adoração, debaixo do pastor Ragner. Tenho 39 anos, sei que não parece muito, né? Como eu estava falando agora há pouco também, é que os cabelos brancos, além da genética na lateral aqui, metade são as ovelhas da juventude, que trabalhar com juventude realmente é uma bênção, é um privilégio. Rende os cabelos realmente, né? E a outra metade são os sonhos do meu pastor, pastor Michel Peragini, que trabalha já há mais de 15 anos juntos, né? Quem conhece, meu pastor é uma bênção, um abraço para ele quando ele vê isso aqui em nome de Jesus. Mas eu falo isso toda vez, ele sabe disso, então não tem problema nenhum, eu já brinco direto com ele também. Mas, gente, eu cresci num lar cristão, isso é um grande privilégio para mim. Eu sou a terceira geração de cristãos evangélicos batistas na família. Legal. Neto de diácono, filho de pastor, né? E eu oro já desde cedo para que as minhas filhas, a Lúcia de 4 e a Lisa de 2, se assim entenderem diante de Deus e for aquilo que Deus tem para elas, possam também se tornarem aí missionárias, pastoras, ministras de música, ou seja o que for, mas sempre, independente do que elas escolham, sejam envolvidas na igreja local. Alguns pastores às vezes ficam preocupados que os filhos vão seguir os mesmos caminhos. Para mim e para minha esposa seria um grande privilégio ver isso acontecer de verdade. A minha história, na verdade, cresci num lar cristão. Meus pais sempre levaram a gente para a igreja, eu sempre amei a servir a igreja. Então eu lembro que quando eu tinha lá 7, 8 anos, eu gostava de ajudar as crianças mais novas na escola dominical. Então eu ficava às vezes lá ajudando a criancinha pequena e sempre gostei de servir, trabalhar. Nunca fui ficar muito parado, o Ricardo já percebeu um pouquinho também. Mas aos 9 anos de idade, num culto de domingo, a minha igreja na época era a Igreja Batista do Bacaxeri, onde meus pais estavam naquela época, numa mensagem à noite, no culto do pastor Silvado, num domingo normal, eu estava assistindo o culto sentado, em primeira ou segunda fila, e quando ele fez um apelo para aceitar a Jesus, eu entendi muito forte, algo de Deus forte no meu coração, dizendo que tinha algo diferente para mim. Fui na frente, lembro que tinham mais umas 2 ou 3 pessoas, algumas pessoas me chamaram para orar por mim. Logo depois disso comecei um processo de discipulado para batismo, aquela coisa toda. Mas foi muito interessante porque mesmo assim, por mais que eu amasse a igreja, eu percebi que eu vivia muito a fé dos meus pais. Sim. Porque eu cresci daquele formato, via as coisas, por mais que eles não me inspirassem muito e contassem as histórias deles, das bênçãos, dos milagres, as coisas que Deus fez, né, e tudo mais, eu nunca tinha tido uma experiência assim também. Eu lembro que já na adolescência, uns 13 ou 14 anos, meu pai já tinha terminado o seminário, ele era empresário antes, né? Trabalhava na parte da Disney, do Brasil aqui. Que massa. Aqui não, né? No estado do Paraná, no caso, ali representando o estado todo. Mas estava no seminário e quando ele terminou, a gente passou um tempo numa congregação da igreja do Bacaxeri, por uma experiência dele também. Ele foi convidado para ser um pastor auxiliar numa igreja batista luso-brasileira em Miami. Mas eu estava na 8ª série. Eu tinha os meus amigos, estava feliz, treinava vôlei, fazia um monte de coisa. E quando chegou essa notícia, o que eu menos queria era ter que mudar de escola, país, muito menos, na verdade, né? Como se eu tivesse algum tipo de alternativa de ficar e meus pais irem sozinhos, que claro que eu não tinha. Mas na cabeça de adolescente eu achava que talvez eu tivesse. Mas eu falei assim, não, Deus, então se o Senhor é Deus que fala com os meus pais, o Senhor tem que falar comigo também. Sim. E eu já estava nesse processo de fazer devocional, tentar ter mais essa rotina, até pela minha influência com a Palavra da Vida, né, por muito tempo nos acampamentos. Legal. E aí, um dia em casa, sozinho, fazendo devocional, Deus falou comigo a primeira vez num texto, Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tanto que é o versículo que eu guardo com muito carinho para mim,
por ter sido o primeiro momento que eu lembro, pelo menos, que eu tenho memória, de Deus ministrando, falando no meu coração, que era para eu confiar que Deus estava nesse negócio. Que legal. E só ir embora. Não que eu tivesse alternativa, mas aquietou meu coração, pelo menos. E disso foi aumentando cada vez mais. Eu sempre era chamado pelos meus amigos na igreja, quando era adolescente, ó o pastorzinho, ó não sei o que e tudo mais. Eu passei por isso também. E meu pai se tornou pastor quando eu era pré-adolescente, ele não era pastor daquela nossa igreja, né? Mas porque sempre estava querendo ajudar, fazer, aquela coisa toda. Mas eu lembro que quando eu fui num acampamento de um ministério da CCI, Christ, como é que era? Perdão. Uma missão muito legal, na verdade, norte-americana, que tinha base no Brasil, mas está focada muito fortemente hoje na Janela 1040. Sim. Eles tinham um acampamento na região de Curitiba, traziam alguns americanos e faziam um tempo de winter camp lá para praticar inglês e tudo mais. Eu já estava falando um pouquinho mais de inglês. Aí eu e meu irmão, a gente foi. E nesse acampamento, o pastor Jason Butler estava fazendo uma pregação no Culto da Fogueira e fez um chamado de um apelo missionário. E quando eu percebi, eu já estava lá na fogueira e nem sabia como tinha ido, na verdade. E sempre foi uma questão para mim, tá, Deus, mas então eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, é uma coisa, é outra, são as duas. Sim. E Deus foi, dos 15 até os 18, me preparando um pouquinho mais para aquilo que Ele tinha de verdade. Que legal. Mas por ser filho de pastor, o que eu menos queria era ser pastor. Não por causa do meu pai, né, que eu admiro demais, mas porque eu via o quanto ele sofria no trabalho com a igreja. Entre tantas bênçãos e alegrias, era um trabalho pesado, difícil, às vezes coisas complicadas no meio da igreja, né, acontecendo lá, e a família pastoral vai sofrendo junto. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Então, eu tinha um grande plano mirabolante, que era, na verdade, eu queria primeiro fazer direito, e um dia, assistindo o jornal hoje, Deus falou comigo que era para fazer relações internacionais, que é onde eu sou formado também, porque isso te abre um visto um pouquinho diferente para outros países também, né? Na minha cabeça naquela época, pelo menos. E aí meu plano era, na verdade, com esse processo, já que não ia ser mais o direito, eu comecei a sonhar em me tornar embaixador. Comecei a estudar para o Instituto Rio Branco, peguei nos livros, materiais, e eu pensei assim, eu vou fazer uma carreira, quando eu tiver feito aquele pé de meia, conseguir viver mais de renda, aí né? eu vou... Se vai ser imóvel, se vai ser cripto, se vai ser lá o quê, daí é outra história. Mas, na hora que você faz o pé de meia, aí eu vou para um ministério realmente. E eu lembro que aos 18, 19 anos, um dia em casa, eu estava orando, falando com Deus, com esses sonhos e colocando meus sonhos para Ele. Deus falou assim, Lucas, teus sonhos são maravilhosos, mas se eu voltar antes, o que vai acontecer? E aí? Eu falei, Deus, aí eu tô lascado mesmo. Porque eu trabalhei a vida toda. E aí Deus foi muito forte para o meu coração, Lucas, eu vou ser quem vai te sustentar. Que legal. Fica tranquilo, você vai fazer a minha obra. E eu confesso que era um sonho essa parte de embaixador e tudo mais assim que eu tinha, mas aquilo ficou no esquecimento. Me formei em relações internacionais, fui para o seminário logo depois. Nesse tempo eu tinha assumido a empresa do meu pai, né, a representação comercial da Disney no estado do Paraná para a parte de varejo. Fitas de vídeo, VHS, DVD, Blu-ray, né, mas o VHS nem vou contar muito, que a galera mais nova já nem sabe o que é direito. A galera nem sabe o que é isso. Né, entre vários clientes lá. Só que aí começou todo um processo de transição no segmento, não só pirataria, mas os streamings também. Então, essa parte de venda, né, desse tipo de material ficou muito de relíquia, muito de coleção. E olha lá, na verdade, quase nada, né? Até as locadoras fecharam, na verdade. E nisso eu tinha aplicado para o HSBC, para tentar entrar na parte de marketing do banco lá, que eu, por mais que eu não era formado nisso, gostava bastante. E eu passei no processo seletivo. Entre 8 entrevistas, eu fui o 8º. A minha chefe depois falou, olha, você foi o último, eu só entrevistei porque eu já tinha o nome que eu tinha escolhido, mas só que você estava marcado, mas eu não ia nem te chamar. E na conversa, eu falei para ela assim, olha, qual a experiência você tem com a parte de eventos? Olha, eu organizo acampamentos para mais de 300 pessoas, 6 semanas por ano. Ela, é mesmo, mas e comida? Não, tudo, cálculo de comida e tal, não sei o quê. E era exatamente para a parte de marketing e eventos do banco. Que legal. E naquela entrevista, eu fui chamado para trabalhar, então eu fiquei 5 ou 6 anos no banco, no HSBC, viajando o Brasil inteiro, organizando eventos pelo banco, para grandes eventos, pequenos eventos, para HSBC. Que legal. Desde inauguração de agência até grandes eventos de estádio e outras coisas mais, né, e tudo mais. Isso me deu uma experiência muito boa nesse tipo de coisa. Até que, nesse tempo viajando muito, pra você ter uma ideia, eu organizava uma média de 90 a 100 eventos por ano do banco. Nossa, tínhamos a equipe de 10 pessoas, né? Sim. E cada um organizava uma certa quantidade, mas a média era mais ou menos essa para todo mundo também. Então era bem alto mesmo, né? É muito evento. Muito evento. Nem todos eu viajava, mas a maioria eu viajava para acompanhar o evento pelo Brasil também. Então era uma correria grande. E essas correrias todas, eu comecei a não poder estar na igreja muitas vezes, porque eu estava viajando, não tinha voltado.
e senti muito Deus falando assim, e aí, quando é que você vai obedecer aquilo que eu tenho para você? Nisso eu já estava no 3º ano do seminário, e aí eu recebi alguns convites de algumas igrejas. Mas eu tinha uma crise, que era o quê? Tá, mas como é que eu vou me bancar? Né? Eu já morava sozinho, não dependia mais dos meus pais, e também teria uma dificuldade, né? Voltar ali também. E aí, Deus ficou, durante um ano, Deus foi falando comigo que Ele ia me manter, que Ele ia prover e que não ia faltar nada. Que assim, legal, né? que legal. E aí surgiu um convite da Palavra da Vida para eu fazer um trabalho nas temporadas do acampamento, como chefe de equipe do acampamento no Paraná, junto a uma parceria com a PIB de Curitiba, junto com o Michel, que nós éramos amigos há muito tempo, a gente se conheceu no acampamento lá até, na verdade. No tempo ele era pastor da juventude, né? Nossa igreja falou, cara, eu preciso de alguém para começar um trabalho com universitários. Estou tendo muito universitário na igreja, não tem nada. Isso era 2010. E eu lembro que em maio de 2010, falei assim, ó, fechei, em janeiro já comuniquei a empresa, né? Preparei uma outra pessoa para ficar no meu lugar e já fui para a igreja animadíssimo, com muita vontade de trabalhar. Que legal. Mas tem uma coisa legal até nesse processo, porque aí eu venho de uma realidade corporativa, do banco, né? Trabalhando lá. Chegava às 9, não tem hora para sair, aquela coisa toda. Primeiro dia na igreja, cheguei, cara, se para os investidores trabalhavam bastante, para Deus, então agora vou arrepiar. Vou produzir, que vai ser um negócio diferente. E aí foi um choque de realidade para mim, porque a vida pastoral, ela tem um trabalho que é o tempo todo praticamente. Mas lá eu bati o ponto, ia para casa e, cara, acabou. Esquece, acabou. E você não tem, às vezes, na equipe pastoral, hoje, né? Hoje são 20 pessoas, na época eram menos pessoas na juventude trabalhando. Sim. Mas nem todo mundo tem o mesmo horário. Eu falei, cara, mas o cara não chegou? Chegou. E não é que não trabalha, o pessoal trabalha, mas alguém foi fazer uma visita, alguém foi fazer outra coisa. Só que eu ainda não entendia muito isso. Eu lembro que deu 2 semanas sem Deus. Eu não acredito, me trouxe para cá. Os caras não aparecem, não vêm, porque eu estava errado, eu não sabia, né? Por imaturidade mesmo. E eu lembro assim, Deus, me manda de volta. Não quero, não é para mim. E aí Deus falou assim, Lucas, no ministério, já fica aqui a dica pastoral para quem está almejando o ministério também, tá? Anota aí, hein? No ministério, você não pode olhar para trás, porque você não vai voltar para onde você estava antes. Você não pode olhar para os lados para não ficar se comparando demais com os outros. Sim. E você não pode olhar para frente para não achar que você está crescendo demais ou que vai ser alguma coisa. Forte. No ministério, você tem que olhar para cima. Forte. E assim, para de olhar para os lados, se o cara tal ou não tal, o problema é dele. Ele falou assim, quem é o chefe dele? Você é o Senhor. Então, eu sou o teu. Então, falando, olha para cima e está tudo certo. Eu vou sempre ajudar as pessoas que estão comigo e tudo mais, mas essa palavra ficou marcada no meu coração, no ministério. Tanto que nessa época, Deus me deu um texto muito forte no ministério, que é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que vai dizer, mas esmurro meu corpo, levo a escravidão, para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Isso é muito bonito. E saber que Deus ele está cuidando de todas as coisas, né? E se Ele te chamou, Ele vai pagar a conta. Né? Ele vai abrir as portas que Ele quer, Ele vai fazer com que você possa estar em ambientes que Ele precisa, da demanda dEle, assim. Muito legal. E das suas experiências hoje, lá na Juventude One, como é que tá? O que vocês estão fazendo de legal? Conta um pouco pra gente. Algumas pessoas têm procurado a gente para conversar algumas vezes, para entender, pastor, o que está acontecendo na juventude da PIB, como é que está crescendo tanto e algumas coisas assim. Alguns podem achar que talvez o crescimento vem por causa de um processo que temos vivido de casa de oração. A gente foi a conhecer um pouquinho mais com o pessoal do FRO, pastor Vini, a Emi também. A gente preparou o nosso pessoal, então hoje temos vários turnos de casa de oração da igreja, que muitos são a juventude realmente puxando, né? Sim. Hoje sobre a liderança do pastor Paulo Davi, que está com a parte da oração da igreja também. Que legal. Outros vão falar assim, não, pode ser então a parte de cursos de formação, porque alguns anos atrás nós tínhamos, se eu não me engano, entre 20 a 40 adolescentes e jovens nas escolas dominicais, né? O que para uma igreja com 23 mil membros e quase 8 mil jovens e adolescentes é uma vergonha, realmente, né? Eu ia pregar em igrejas muito menores que tinham muito mais jovens, né? Numa escola dominical de manhã, domingo de manhã, que o cara reclama que não quer ir de manhã, mas os caras estavam lá aprendendo e tal, né? E a gente mudou um pouco o processo para a gente parar de formar em várias e várias classes e ter um processo de uma escola para adolescentes e uma escola para os jovens também, que ela acontece na quarta à noite para os jovens e no domingo de manhã, ele pode escolher qual ele quer, e na terça e na quinta para os adolescentes. Então, os adolescentes, uma ideia que foi quem a gente começou esse processo junto com o pastor Tarek e a equipe dele, eles tinham um grupo que eles chamavam de BAC, era o Batalhão Armado de Cristo. Massa. E aí esse grupo
se reunia com o pastor uma vez por semana para estudar a palavra junto, mas era o grupo de trabalho que fazia as coisas, aconteciam e tudo mais. A equipe ministerial. Tudo voluntário, tudo pesada mesmo, né? Só que ele começou a ver que o culto estava lá em torno de umas 400 pessoas, que para adolescente já era assim um negócio no Brasil absurdo, já gigantesco, na verdade, né? E eles entenderam uma palavra de Deus para os adolescentes da nossa igreja, que eles precisavam expandir um pouco mais. Então, se eu estou cuidando de 50, o meu alcance é limitado. Eu preciso achar um caminho de formar mais gente do que apenas esses 50, Legal. Que já é um grande número também. Sim. E aí eles abriram essa escola, que passou de 50 para 400 alunos em um ano e meio, mais ou menos. Que legal. Só que em 2 anos, os adolescentes da igreja passaram de 400 para 1.500 por culto. Meu Deus. Toda semana. Então, assim, Que é massa. um negócio muito diferente, realmente. O sábado com 2 cultos também crescendo e acontecendo. Então, posso olhar para estas coisas, talvez, para tentar ver como se fossem algumas estratégias, né? Mas nenhuma dessas coisas é suficiente para explicar o que Deus está fazendo. Nós cremos, tem uma palavra que nosso pastor tem nos dado, que nós temos vivido uma janela de oportunidade. Da pregação do Evangelho, de avanço do reino sobre a cidade de Curitiba e muitas cidades do Brasil também. E o que a gente pode falar para explicar o que está acontecendo é uma graça de Deus. É a única forma de explicar. Porque, por mais que eu possa ter a casa de oração, as escolas e outras coisas mais que a gente faz, porque, senão das contas, como Juventude da Bíblia de Curitiba, não tem a ver com tamanho. Eu falo que igreja só muda o endereço, que o percentual é o mesmo, praticamente, na maior parte das igrejas. Sim. A gente faz acampamento, a gente trabalha com a parte de células, mas estamos ainda querendo crescer muito nisso, precisamos aprender muito sobre isso também. Tem a parte do discipulado através das células, cultos toda semana e tantas coisas que tu vai ver. Não é tão diferente trabalhos que outras juventudes também fazem. Uma conferência por ano que faz no carnaval, outros também fazem por aí. Não é nada assim, uau, que negócio, que é uma invenção completamente diferente, né? O que a gente vê mesmo é um tempo especial do Senhor sobre a igreja, sobre a juventude. Uma coisa que eu falo com outros pastores até e líderes de juventude de outras igrejas que não vivem ainda um culto semanal, pelo menos, às vezes tem lá que é mensal, é quinzenal. Em primeiro lugar, né, regra de pastor de juventude, líder de juventude, para que está ouvindo a gente. Primeiro, você tem que estar debaixo da bênção do teu pastor sênior da tua igreja. Não fica inventando, não é que você está me ouvindo, que é porque você ouviu eu falar que você vai ter que fazer assim e vai dar certo. Fundamental. Isso aqui que a gente está fazendo aqui com o Ricardo, hoje aqui com a Life Shape, é uma inspiração. E se você está ouvindo um dia passar por Curitiba, nos avisa, vai tomar um café lá com a gente quer poder mostrar a igreja, explicar as coisas, orar juntos, mas eu preciso me inspirar, não copiar. O problema dos ministérios, muitas vezes, eu vejo aqui o que esse pastor faz, o que essa igreja faz, então eu vou copiar igualzinho, e se eu fizer igualzinho vai dar certo, porque parece uma fórmula mágica. Sim. Tinha um pastor amigo meu que falava que às vezes em conferências por aí, o pessoal vai, ele chamava o pastor pendrive. Ele escuta tudo, ele trazia um pendrive na época lá, Copiar. e falava assim, pastor, põe tudo aqui que eu vou copiar e vou fazer igualzinho lá. Mas o que dá certo em Curitiba não necessariamente vai dar certo em Brasília ou em Fortaleza, muito menos na tua igreja, mesmo que seja na mesma cidade que a minha, porque são realidades diferentes. Então, eu amo conhecer igrejas, conhecer ministérios, outros pastores, a parte de unidade, mas isso para inspirar. E aí a gente prevê, eu volto para casa, dobro o joelho, Deus, eu fui nesses lugares, eu voltei incendiado, empolgado, é tanta coisa linda acontecendo, mas o que o Senhor quer que a gente faça? Porque o maior segredo no Ministério de Sucesso tem a ver com obediência e entender a direção do Espírito. Sim. Se a nuvem mandar parar, a gente para. Se ela mandar andar, a gente anda. Mas eu confesso que eu sou um pouquinho mais organizado. Então, para mim, quando eu penso nessa cabeça, pensando no contexto do povo do Êxodo, a coluna de fogo está lá, a nuvem do dia, aí ela parou, daí ela andou. Eu falei assim, Senhor, não dá para dar uma programação um pouquinho maior? Só que eu acabei de montar a barraca e vou ter que desmontar já. Eu vou ficar bravo com esse negócio. Mas é exatamente assim. Então, às vezes, a gente começa um negócio que diz, cara, isso aqui é... E daqui a pouco, não, mas esse aqui já deu. Então, se o Senhor falou, a gente passou, troca, não tem problema. E a gente vai reajustando muitas vezes o ministério. Antigamente, no mundo pré-pandemia, grandes empresas faziam os planejamentos lá para 5, 10, 15, 20 anos e, cara, redondinho e ia embora. Você conseguia executar, né? Grandes empresas hoje fazem planejamentos fazem para maiores, mas vão fazendo todas as métricas para 3 meses e vão reajustando isso também. Então, por que não também pensar dessa maneira? Mas, e eu sei que às vezes alguém está ouvindo e pode parecer até, e me perdoe se de alguma maneira pode parecer isso, quase como uma prepotência, porque você vê de um ministério que cresceu, né? Melhor. E não tem nem nada meu nisso, na verdade, porque eu acabei de assumir o ministério e estou num grande desafio
de substituir, na verdade, né, um líder maravilhoso, que é o nosso pastor, o pastor Michel, né, da nossa igreja, que é meu amigo. Mas é interessante porque quando você vai assumir o lugar de alguém que era ruim, é fácil. Porque se qualquer coisa que você faz, dá certo. Para assumir o lugar de alguém bom, é bem complicado o negócio. Então, ora por mim também, porque não é fácil. Mas nesse processo, porque às vezes parece assim, não, mas alguém está ouvindo, mas pastor, mas aqui eu faço não dá certo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou tentando entender a voz. Filho, continua, persevera nisso. Mas uma dica que eu dou também nesse processo de liderança de juventude, às vezes numa igreja menor, o cara pensa assim, cara, então eu vou começar aqui, a gente vai ter culto toda semana da juventude da igreja, aí o cara tem 10 jovens, 5 estão no louvor, 1 está na projeção, outro está no som e tem 3 adorando. Cara, será que precisa? Sim. Começa um grupo menor, uma célula, um grupo de estudo, e uma coisa que muitos líderes fazem, que para mim eu considero errado, cara, se eu fosse começar hoje um trabalho com juventude em algum lugar menor, eu ia cor os caras para trabalhar. Ó, vamos ter um culto lá, eu vou pregar uma vez por mês, no outro vai ser fulano, eu vou formar, né? Tanto que eu falo, quando eu estou liderando um lugar, o meu papel como líder é servir e impulsionar as pessoas que estão comigo. Isso aí. Então, a hora que eu entender de Deus que é para parar o trabalho com juventude, migrar para alguma outra coisa, quando chegar esse tempo, vai ser tão natural a transição que é tranquilo. Você sabe que você vai sair, mas o trabalho ele vai continuar. Ele continua, porque o ministério não é um trampolinho para outra função, outro cargo, assim. E essa é uma das graças do Evangelho, da história do cristianismo, porque há mais de 2000 anos, estão aí com as igrejas, né, aquela coisa toda, mas o legal é, o sucesso de um ministério tem a ver com o sucesso da próxima geração, e não com o seu próprio, porque às vezes eu olho assim, não, mas o cara, esse pastor tem tantos seguidores no Instagram, ele prega, é uma bênção, pode ter tudo isso, mas se ele não conseguir fazer a sucessão legal desse ministério, ele falhou. A gente metrifica tudo, né? Mas a gente vai ver, não deu certo, ele saiu de lá, é o ministério, e você vai ver, na verdade, a transição não foi feita de uma forma legal. Não, E pode acontecer, porque às vezes o cara até fez da maneira certa, mas a pessoa que estava lá se preparando, mas ela não deu essa sequência do que tinha prometido. Então é culpa dele? Não, porque ele tem outro lado da pessoa também acontecendo. Mas o que eu vejo muito é assim, por exemplo, tá? Tem um culto que nós organizamos 2 adolescentes lá na igreja, que é o Wave, que é um culto evangelístico, legal, onde os adolescentes organizam tudo. Legal. Quem prega é um adolescente de 15, 16 anos de idade, supervisionado pelos pastores, vai pregar para eles primeiro, vão ajudar a preparar o sermão e tudo mais, claro. Mas a primeira pregação desse adolescente já é para mais de 3.000 pessoas. Os adolescentes convidam as escolas, convidam os amigos. Ano passado até, tinha 3.500 adolescentes num culto desse, evangelístico. Os adolescentes que são tão mais cara de pau, assim, não tem muita vergonha das coisas, que conseguiram um vídeo, até o prefeito chamando a galera pro culto dos adolescentes da igreja. Que massa! Os caras vão atrás de um monte de coisa, né? E, cara, eu lembro que uma menina de 15 anos pregando, 15, 16 anos, se eu não me engano, e as escadarias, né, descendo pro palco da igreja, não tinha lugar, a pessoa não conseguia descer, tanta gente recebendo Jesus. Que bonito. Só que você pega um adolescente, ele convidou a sala inteira dele, os caras foram, né? Então, olha só como você pode ver. Para mim, funciona assim, tá, Ricardo? O alcance do ministério de um líder de juventude, um pastor, ele é o alcance do nosso braço. Então, se eu ficar centralizando, o alcance e o tamanho do ministério sempre vai ser daquilo que eu consigo alcançar. Extremamente limitado. Quando eu trago mais alguém, e eu descentralizo a liderança, eu não fico olhando para um grupo específico, não, eu vou pastorear esses daqui, que são os filhos do diácono tal, do líder tal, ou são mais antigos da igreja, ou focando num grupo só. Toda vez que eu lidero, eu começo a tentar mapear num grupo quem são os líderes um pouquinho mais naturais já das pessoas ali, que tem panelas diferentes. Sim. Porque o problema não é ter panela, é ter panela fechada. Sim. Então a gente vai juntando isso porque vão se tornar líderes dessa galera. Porque eles já pastoreiam um certo grupo, mesmo sem ter nada determinado, é natural já. E ele está ali, né? Ele está presente. Tá, o pessoal ouve ele, então você traz eles para perto, delega autoridade e põe esse povo para pastorear, cuidar, e você vai cuidar da vida desses caras realmente, né? Então isso faz com que o ministério possa crescer absurdamente, porque você vê a visão do corpo de Cristo acontecendo, cada um cumprindo o seu próprio papel, e não eu tentando fazer todos os papéis possíveis. Isso. Tem muita gente cansada, esgotada ministerialmente, e trabalho com juventude, gente, é um grande desafio realmente. Mas o que eu vejo muitas vezes e nessa geração agora, na geração Z para frente, o que essa geração mais quer não é fazer sozinha, é fazer junto. Agora, se eu estiver liderando com essa geração e ficar só tentando fazer por eles e para eles, não vai dar certo. Na hora que eu trazer eles junto comigo,
gente, vamos trabalhar? Vamos fazer um negócio diferente aqui? É imputar responsabilidade, né? E eles se sentirem parte daquele que está construindo, eles vão comprar e vestir a camisa de verdade desse ministério, o trabalho que você pode estar trabalhando também. Uma parada legal que você falou é que, assim, nós estamos ali no contexto da igreja local, né? Estamos pastoreando, estamos cuidando da galera e tal. Mas, acabando ali o culto, acabando a proximidade com a gente, o tempo de gabinete e tal, eles precisam entender que eles vão estar ocupando os espaços que Deus tem para eles. Então, a sala de aula, né, a faculdade, o clube, enfim. E aí ele precisa entender que, ocupando aquele espaço, ele vai ser uma ponte para que o evangelho chegue naquelas pessoas. Então, imputar a responsabilidade é colocar que ele faz parte da obra de Deus também. Sim. Né? Acho que fica um grande desafio também, cara, porque assim, ó, pensa no adolescente, num jovem, no universitário, né? Com relação a como fazer, como começar, o cara sonha com um ministério, sei lá. A gente tem falado muito na igreja que os nossos ombros vão ser os degraus da próxima geração. Eles vão partir de um lugar ainda mais alto do que a gente já está hoje em dia ou que nós conseguimos chegar. Em nome de Jesus, essa é a ideia. Amém. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho falado muito para o pessoal, uma palavra que Deus me deu alguns meses atrás, é que os próximos pastores nossos na juventude vão ser os pregadores de redes sociais e pregadores de praça, que nós estamos voltando com o movimento de pregação e de culto em praça em Curitiba legal. também. Agora, se o cara nunca liderou uma célula, nunca cuidou de gente, nunca multiplicou aquele grupo, ele não... Por que eu vou trazer um cara para o ministério se naquilo, enquanto ele está... Eu gosto muito daquela passagem de Moisés, com relação ao cajado que Deus coloca sobre a mão dele e vai falar, olha, é o que você tem nas mãos. Hoje, o que um jovem que está entendendo um chamado tem nas mãos? Cara, você tem tua rede social, você tem tua escola, tua faculdade, você tem tantas coisas. Você tem um campo. Tem um campo. Grande. E aí fica a pergunta, tá? Dá um chacoalhão mesmo. Será que as tuas redes sociais falam de Jesus de verdade? Tá? Ah, mas lá é pessoal. Cara, não tem negócio de pessoal, é integral, é toda hora, não tem jeito. Então, será que os teus amigos sabem que você é crente de verdade? Legal. Né? Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, no banco, o pessoal vinha assim na minha mesa lá, assim, segunda-feira era o dia do confessionário. Os caras faziam as besteiras e vinham confessar os pecados já. Se juntava a cadeirinha e pedia oração e tal. É isso. E sabe qual é o problema? O que as pessoas mais estão precisando é encontrar uma esperança. Como a palavra de Deus vai dizer, que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Por que uma pessoa vai numa igreja? Porque ela precisa encontrar esperança. Já que nós somos templos ambulantes do Espírito por aí afora, quando alguém olha para você, será que essa pessoa vê esperança? Ou vê só mais alguém que está tentando correr a vida por aí afora? E se isso não acontece, está na hora de você rever mais o teu conceito com relação ao cristianismo de verdade. Porque se você não é uma referência com relação à caminhada de fé, e não estou dizendo que você tem que ser perfeito, que não tem nada a ver com isso, mas que as pessoas olham para você e veem alguém que elas podem contar de verdade, que alguém tem uma palavra, cara, se você prometeu, você vai fazer, né, aquela coisa toda, fica muito difícil. Sim. Agora, se você se torna essa referência, que é o que as pessoas estão procurando de verdade, isso vai transformar a tua casa, a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho, tuas redes sociais, os lugares onde você vai. Entender que, assim, o trabalho de ir atrás, correr atrás da galera não é só do pastor, né? Se a gente faz parte de uma igreja local, se a gente faz parte do corpo de Cristo, se Deus conta, né, com a gente, entender que, assim, a gente tem uma participação nessa obra. Né? Sim. E alguns jovens me perguntam, pastor, mas como é que eu faço para falar de Jesus, né? E tem hoje vários métodos, né, que você aprende. Então, vou usar o caminho de Romanos, vou usar João 3,16, vou usar o guardanapo, vou cortar lá e fazer toda a explicação, entre milhares de outros que existem também. E todos eles são válidos. Sim. Mas você não vai achar alguém na rua e vai fazer aquele métodozinho ali e tal. Até numa viagem missionária na rua, é mais fácil fazer isso. Agora, a evangelização das pessoas que você conhece, não sou eu que vou pregar, é esse jovem, esse adolescente que vai fazer. E isso é interessante porque, nesse caso, você usar um método já pronto nesse formato é muito difícil. E eu falo assim, cara, conta a tua história, conta a tua vida, conta as bênçãos, conta os milagres que Deus está fazendo. Por exemplo, na casa, para mim a casa é o lugar mais difícil. O cara se converteu, é o primeiro crente na família. Começa a colocar, às vezes, nas refeições e fala assim, gente, hoje eu orei e Deus fez tal coisa. Cara, vai dar um nó na cabeça do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Cara, como é que é esse negócio? Né? E eles podem não admitir, mas eles estão vendo mudanças. Aí o cara está vendo assim, imagine uma mãe que vê um adolescente que está começando a orar, está começando a ser mais educado, está transformando, os frutos do Espírito estão aflorando cada vez mais. Sim.
O cara começa a lavar a louça sem pedir. Fala assim, meu Deus, Que tá esse acontecendo piá com está esse doente, menino? não é possível. O que está acontecendo? Esse menino, ele começou a trabalhar, essa menina, e ele quer ajudar com uma conta de luz em casa. Sim. Gente, que negócio é esse? Eu preciso conhecer essa igreja, não é possível. Porque ela vê mudança. Ela não vê um fanático que está pregando, usando método, vai falando, que vocês estão tudo perdido e não sei o quê. Não, ele está vendo alguém que está olhando as pessoas com o olhar de Jesus. E para mim essa é a chave de qualquer caminhada cristã. Legal. Quando a gente para de olhar as pessoas como simplesmente competidores, opostos, cooperadores ou coisas assim, a gente começa a olhar as pessoas como Jesus olha, a gente olha Jesus olhando para as pessoas como seus próprios irmãos de verdade. Nossa guerra não é contra a carne. Não é. E se essa pessoa é meu irmão, mas não conhece o pai ainda, eu preciso dar um jeito dela conhecer o pai, porque ela não sabe o que ela está perdendo de verdade. Só que eu não vou convencer pela minha maneira, não vou convencer, eu vou convencer através do Espírito. E por o Espírito falar, eu preciso pregar, anunciar, contar as minhas histórias. Então, algumas vezes compartilhando com alguns amigos da faculdade ainda, eu lembro que eu contava várias histórias. Então, chegava uma segunda-feira, por exemplo, os caras contando que eu fui na balada tal, eu viajei para não sei aonde, e peguei geral, e usei tudo que podia, aquela coisa toda e tal. E você? Cara, eu fiquei numa vigília muito louca, cara. Deus falou comigo uns negócios, não vou acreditar. Começava a falar, os caras... Cara, que negócio é esse, cara? Aonde que você está indo? Que mundo que você vem, cara? Não, cara, fiquei da meia-noite às 6 da manhã na igreja orando lá. Aí eu peguei quando o cara pensa fora, eu pensei, nossa, ele ficou lá em silêncio, um monastério lá, quietinho e tal. Não, pegava um vídeo, os caras pegando louvor chapado lá, os caras num negócio diferente lá e tal, aleluiado lá e tal. Os caras, cara, que negócio é esse aqui? É que os caras queriam ter curiosidade em um dia, né? E você vai ver, pode ser na primeira vez não dê certo, você vai falar, mostra como é que é, para tirar um pouco assim, ó. O cara que nunca foi numa igreja, ele tem vários preconceitos. Sim. Eles têm várias impressões de que, cara, vão na igreja, vão pedir dinheiro, vai ser um negócio estranho. Quando ele vê um culto de juventude diferente, um pouco mais animado, centrado biblicamente lá, com uma galera querendo buscar de verdade, cara, aquilo impacta demais alguém realmente. E quando ele passar por alguma situação, eu não tenho dúvida que ele vai procurar você para orar, pedindo ajuda, e vai estar mais aberto a ouvir o evangelho. É sempre assim. Todo mundo, os meninos falam, né? Porque do nada fulano veio procurar para pedir um conselho e tal. Eu falei, então, é Jesus, entendeu? Não. E além disso, a gente pergunta assim, tá, mas você quer evangelizar teu amigo, né? Sim. Tá, mas quanto tempo você faz que você ora por ele? Quantas vezes você já jejuou por ele? Lembra? A luta é espiritual. Então, eu quero investir dessa maneira. Só que a gente quer só chegar, pregar uma vez, achar que a pessoa agora afirmou completamente a fé, nunca vai se afastar e tá tudo certo. Gente, não é assim, né? Agora, no seu livro, Somos, né, você trata um pouco sobre identidade, né, sobre propósito e tal. O que você acha que tem sido o maior desafio para os jovens entenderem a sua identidade em Deus? O problema da identidade é porque o livro não fala sobre gênero, no caso. Fala da sua identidade como ser humano, pessoa realmente, né? E servo do Senhor. Ele vai entrar muito com relação ao que a palavra de Deus revela que nós somos realmente. O problema na juventude é que a gente está tentando entender a nossa própria identidade. Sim. E a gente vai, às vezes, em tantas frentes diferentes, tentando entender o que é realmente e acaba se complicando em algumas coisas, né? Só que muitas vezes o pessoal esquece de olhar para a palavra de Deus, onde ele deveria entender quem é o Criador, por que ele te criou, qual é o propósito, o que ele tem para a tua vida, como é que ele quer te usar de uma maneira espetacular. E quando você entende essa identidade, as coisas dessa terra vão perdendo sabor. E não quer dizer com isso que todo mundo vai ser pastor, porque não é essa a ideia. Mas você assumir o teu sacerdócio em Cristo para não terceirizar esse tipo de coisa. Legal. Então, não importa a tua profissão ela é só uma ocupação. A tua profissão de verdade, o teu chamado, o teu ministério de verdade é anunciar o evangelho de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E você, às vezes, lá no teu trabalho, na faculdade, você vai ser essa pessoa, não sou eu. Através da internet, do culto, você vai arrastar o cara para o culto para ouvir. Se conseguir, amém. Mas Deus quer usar você. Foi Deus que colocou você lá. Foi Deus que colocou as paixões no teu coração, coisas que Ele quer usar tremendamente. Eu gosto muito de Lucas, no capítulo 15, das parábolas que falam sobre a alegria, de você encontrar algo que você perdeu. Então, tanto da ovelha perdida, da dracma perdida, como também do filho pródigo. E todas as três falam de uma grande alegria em encontrar algo que foi perdido. Mas especificamente da dracma, eu acho interessantíssimo, porque uma mulher está na sua casa, ela perde uma dracma e fica arrastando os móveis, procurando na casa dela,
até encontrar e estar feliz. Mas a representação do texto, na verdade, ela representa... Naquela época as mulheres usavam uma espécie de estandarte na cabeça que tinham 10 dracmas. E quando ela perdia uma e ela saía de casa, é como se ela não tivesse todo o seu valor ou sua identidade estabelecida. Como se fosse uma tiara, né? Exatamente. E aí ela começa a arrastar porque ela está arrastando para procurar aquilo e encontrar o seu valor. Pensando nesse texto, eu fico imaginando no nosso caso. Deus colocou dentro da gente, nele, tudo que a gente precisa. Tem que dar uma arrastada, buscar nele e entender onde que estão alguns dos dons, talentos e coisas que Deus tem colocado sobre nós que Ele quer usar e potencializar mais o avanço do reino de Deus. Sim. E a gente tem que buscar em Deus, porque tem coisas que Deus colocou na gente já na nossa própria formação, criação, porque Ele tem um projeto lindo para fazer através da vida de cada um de nós. Existem paixões, ou o que eu falo assim, pastor, como é que eu vou saber qual que é o meu propósito? Eu falo, cara, uma das coisas mais fáceis de fazer é uma palavra brasileira utilizada chamada siricutico. É uma inquietação, um negócio que você fica... Por exemplo, né? Eu creio muito nos ministérios, né, de cada um, orientados pelos dons e pelos dons de governo de Efésios, capítulo de Efésios, né? E é interessante porque o equilíbrio de uma igreja ele vai acontecer à medida que aqueles têm essa parte de dons de governo entre a parte mais pastoral, os evangelistas, os profetas, né, essa parte mais de adoração, por exemplo, a parte mais apostólica, né, ou os mestres, cada um puxa para um lado, formando aí, né, uma forma geométrica. Sim. E cada um puxando de maneira mais equilibrada, você tem uma igreja equilibrada. Mas para o evangelista, a igreja nunca vai fazer evangelismo suficiente. Para o mestre, nunca vai ter mestre suficiente, porque a igreja está crescendo demais com os evangelistas e eles têm que ter uma raiz mais sólida da fé. E assim por diante, cada um puxando para o seu lado gera esse equilíbrio. E uma igreja que não é equilibrada, uma dessas 5 áreas está desfalcada ou está fraca ainda também. Eu lembro de um tempo atrás, estava conversando com o Douglas do Jesuscope e ele falou, olha, uma das crises nossas que a gente precisa desenvolver na nossa igreja são mais evangelistas. Porque a parte de mestres, né, nitidamente, é muito forte na igreja. Mas tem outras áreas que estão mais capengas, que precisam ser desenvolvidas para ser uma igreja mais equilibrada, como igreja local e que abençoa outros lugares também, na verdade, né? Isso é importantíssimo. E quando a gente começa a entender isso, o ministério começa a desenvolver mais. E existem as paixões que Deus colocou na gente, essas inquietações ou siricutico, que é o que Deus quer gerar em nós. Então eu falo muito através da minha vida. Eu queria ser embaixador. Sim. Eu fui formado em igreja batista, no tempo que a gente não se relacionava com outras igrejas, né? Era quase pecado você ter amigos de outras igrejas. E no culto, então, de outra igreja? E no culto, sem pedir introdução para o pastor. Para outra igreja batista já era ruim. Para outra denominação, então, era quase exclusão já. Era disciplina, pelo menos, né? E hoje em dia, a gente vive esse momento de unidade também da Semana de Avivamento, e eu vejo que são questões que Deus foi colocando em mim. Eu sou um cara que naturalmente sou introvertido, eu não sou extrovertido. Mas Deus me ensinou e me preparou através da história que eu fui vivendo com ele, entre acampamentos, igreja local, trabalhando fora e tudo mais, para ser alguém bem relacional, que hoje um dos maiores ministérios tem a ver com a unidade do corpo de Cristo. Legal. Porque esse para mim é um dos maiores chamados, não só com a juventude, para ter unidade com toda a igreja, mas entre igrejas. Porque por muito tempo na história da igreja falaram que nós éramos primos entre denominações. Mas na verdade, a grande verdade é que nós somos irmãos em Cristo Jesus e podemos sim cooperar para o avanço do reino de Deus. Eu não creio que vai haver uma única igreja, uma única placa, não é sobre isso. Eu creio que Deus tem uma sinergia entre as partes, o que é algo belíssimo, né? Essa diversidade de tantas igrejas. Mas em cada uma dessas coisas, as pessoas se identificarem mais e estarem participando lá ou aqui, não tem nenhum problema. Mas quando a gente trata de coisas que tem a ver com campo missionário interdenominacional, como uma faculdade, a gente pode cooperar e trabalhar juntos. Ao invés de ter vários projetos na faculdade, eu posso ter um só, bem maior. Mas que abrange... E que abrange todo mundo. E falando um pouco sobre o SDA, assim, o que nós estamos vivendo hoje? Qual que é a importância do SDA, né, para as cidades, para a própria juventude? Explica um pouquinho para a gente. Vamos lá. Semana de Avivamento, ela é um projeto de Deus, né? Tanto que a gente fala que a gente não tem uma diretoria, a gente não tem nenhum chefe, porque... Segundo a palavra de Deus, quem traz unidade é o Espírito. E a gente entende a unidade entre igrejas como um sinal de maturidade do Espírito, que aquela cidade está pronta para ver coisas maiores. Legal. Que não é só uma igreja ou só uma denominação que vai gerar algo tão grande assim realmente. Deus tem trazido uma palavra muito forte para nós,
que o que ele quer fazer daqui para frente entre várias igrejas e cidades é uma obra que vai ser plural e global. Que legal. Por quê? Por que plural? Não tem a ver com quem prega, tem a ver com quem a gente carrega. E global, o que nós temos visto, né, trabalhando já há mais de 10 anos com Semana de Avivamento, esse trabalho de unidade entre igrejas, que é pastores de jovens de uma única cidade se reúnem para cooperar e aprender uns com os outros para o avanço do reino de Deus. Isso é muito E uma semana por ano, esses pastores organizam sem custo nenhum uma semana de cultos de avivamento. Onde o culto vai ser, por exemplo, na Luterana, o pregador é da Batista e a banda do Bola de Neve. E cada dia vai trocando, não tem oferta, não tem custo, é aberto e temos visto vários resultados. Mas o mais surpreendente, quando a gente fala sobre algo global, não tem a ver com a semana de avivamento. Nesse processo de unidade, eu tenho algumas reuniões daqui para frente, ainda nas próximas semanas, por exemplo, com o pessoal que eu descobri agora, que faz um movimento chamado Revival Europe, que está fazendo cultos de avivamento na Europa, muito parecido com o que a gente faz na Semana de Avivamento. Que legal. Tem outro grupo na Alemanha que realiza um evento chamado Holy Spirit Night, onde eles fazem cultos em ginásios esportivos, já um pouquinho mais avivado, realmente, um pouquinho diferente, para várias denominações, porque eles falam que o alemão para se converter é só se tiver coisa sobrenatural acontecendo de verdade. Então, juntando mais de 5 a 11 mil pessoas por culto durante 2 semanas por ano, rodando várias cidades da Europa, não só na Alemanha. Então a gente vê um movimento de Deus mesmo no mundo inteiro. No Brasil, a gente vai descobrindo de gente que está fazendo coisas parecidas, porque não fomos nós que inventou isso nesse processo, foi Deus que foi dando as direções e foi só recebendo e encaminhando. Conhecemos um pessoal na Ásia, nas Filipinas, em tantos grupos diferentes que fazem coisas que não são iguais, mas são muito parecidas com movimentos de unidade com relação à Semana de Avivamento, porque é algo que Deus quer fazer no mundo todo. Legal. E nesse processo a gente tem encontrado vários parceiros, né, entre a Jocum, a Cefam e tantas outras organizações que querem cooperar nesse processo também para que o avanço do reino de Deus seja ainda maior. Então, eu falo, né, gente, eu sou pastor de juventude de uma igreja local que tem muito trabalho já também. Então, assim, às vezes perguntam para mim e para os outros pastores que fazem uma base, são 5 pastores, são a base da Semana de Avivamento, que são as igrejas que começaram o movimento. Sim. E a gente ajuda os outros a começarem também, e onde nós erramos para evitar mais dor de cabeça para os outros, né? Então a gente se reúne de tempos em tempos para poder alinhar a visão e tudo mais. Então assim, pastor, mas qual que é o plano para os próximos anos? Olha, também não sei. Deus vai revelar no tempo certo, da forma certa. Tá, mas então tem um plano de a gente crescer mais 50 cidades esse ano? Não. Se Deus quiser, vai crescer. Se Deus não quiser, também não vai crescer. Não tem um objetivo. Nossa, precisamos então fazer. A gente tem uma vontade muito grande de voltar a ter cultos nos estádios em Curitiba e em mais cidades. Essa é uma verdade, realmente. Só que a gente tem orado sobre isso e Deus não está respondendo esta oração e está entendendo que ainda não é o tempo. Porque o evento não é sobre estádios. O evento é sobre gerar relacionamento entre pastores e igrejas para o avanço do reino de Deus. Legal. Então, por exemplo, pega umas cidades pequenas, por Goiorê, interior do Paraná. Se não me engano, tem 30 ou 40 mil habitantes na cidade. 8 igrejas de denominações diferentes começaram a se reunir com líderes voluntários de juventude. Os pastores liberaram de fazer. E eles estão organizando uma vez por ano a Semana de Avivamento, juntando mais de 800 jovens numa cidade desse tamanho. Percentualmente muito maior que nós já fizemos em Curitiba, lotando estádio. Mas olha a bênção. Os pastores todos aprovando que pode participar, fazer. E aí a Quadrangular começou a ajudar o Batista no som, que melhorou o som da Batista, mas o Batista melhor na projeção, que foi o pessoal da Batista na Quadrangular e na Metodista para ajudar com projeção, e cada um começou a ajudar o outro. Isso. E todas as igrejas estão crescendo. Que legal. Isso é maravilhoso, porque a gente para de competir e olha o próximo como o nosso irmão. Que legal. Isso faz toda a diferença. Muito bom saber disso, muito bom saber dos movimentos de Deus em relação a isso. E assim, para a gente terminar aqui o nosso papo, quais são os seus projetos pro próximo ano? O que você está escrevendo aí? Está vindo alguma coisa legal? Como é que está isso daí? Vamos lá. Eu com a minha esposa, eu lancei ano passado 2 livros voltados para mais público geral, né, mais jovem, adolescentes e adultos também, né, o livro Somos e o Decore Salteado, que são, na verdade, séries de mensagens minhas mais antigas. Eu gosto muito de otimizar as coisas. Sim. Eu tenho pouco tempo para conseguir. Cara, vou parar, vou escrever um livro. Cara, raramente vai sair pelas demandas da própria igreja e outros movimentos e grupos que a gente participa. Então, quando eu escrevo um sermão, eu escrevo quase tudo que eu falo. Legal. As pessoas estranham um pouco, então, para você ter uma ideia, o sermão tem de 10 a 12 páginas em média, tá?
E eu já preparei, então, às vezes, eu não vou pregar uma série de 10 mensagens seguidas num culto, que depois um dia vai virar livro. Raramente isso acontece. Mas, olha lá, por exemplo, Decore Salteado. Ele foi uma série de mensagens que eu fiz alguns anos atrás, mas eu fiz 4 mensagens em janeiro, que eu preguei seguido. Mas eu comecei a ver, não, mas eu vou... Quando eu for pregar e não tiver uma série que eu preciso acompanhar da igreja, não tiver um tema específico, eu vou tentar ver se eu posso encaixar algum outro texto que poderia fazer parte desse livro. Eu não tenho que falar que é uma série, eu vou falar que é a pregação tal. Hoje vamos falar, cara, ele vai pregar hoje aqui, estudar sobre o Salmo 91, por exemplo, né? Que é muito conhecido. E aí já virava mais um capítulo desse livro. Então, levou um processo de 2 anos para ter o livro por completo. Legal. E eu levo em média 1h30, 2 horas para revisar cada pregação para tornar um formato de livro, pelo menos. E muitas das coisas que eu nem falo, na verdade, na pregação, estão ali, que eu acabo não usando às vezes, mas no livro fica mais completo. Sim, que legal. Mas eu estou escrevendo o sermão e vou fazer uma referência de alguma coisa. Eu já deixo a referência pronta, porque se eu parar para depois ir atrás e fazer, eu não vou atrás depois, né? Você vai conseguir terminar nunca. Então já fica uma dica aí para o pessoal. Né? E outra parte, os livros infantis, né? Ou Histórias Bíblicas na Visão dos Animais, com o Pão Diário, que está crescendo bastante em vários lugares por aí, que está muito legal. É um projeto meu com a minha esposa. A gente começou a ver quão fraco ainda é, por mais que tenha conteúdos maravilhosos, tem muito espaço para crescer ainda de materiais cristãos para criança. Sim. Pequena mesmo, um pouquinho maior. Até tem várias editoras querendo muito livros infanto-juvenis com séries, por exemplo, para adolescentes, que não é muito a minha praia, nesse tipo de escrita e tudo mais assim. Talvez um dia, não sei se vai acompanhar o crescimento das crianças ou não, mas a gente começou a escrever conteúdos para crianças, porque a gente começou a filtrar conteúdo que elas assistem, que elas veem, tá tanta coisa complicada às vezes, né? E as histórias, muitas vezes, tem muita coisa traduzida, que é uma bênção, mas entendemos uma palavra de Deus que está na hora do Brasil produzir mais conteúdo cristão, Amém. Tanto infantil, infanto-juvenil, adulto, teológico, direto. Está na hora do Brasil realmente assumir essa responsabilidade que Deus está colocando sobre o nosso país e as igrejas para o avanço do reino de Deus. Como ouvimos até na CBB, com o pastor chinês falando maravilhosamente, para a gente esperar um pouquinho mais, que o Brasil está cansado, mas a China está chegando para ajudar nesse processo. Né? Então, nisso surgiu essas ideias e a minha esposa terminou um mestrado ano passado falando sobre isso. Tanto que o projeto final, a partir do mestrado, era um livro para crianças, que a gente está desenvolvendo também, ainda, né, com os primeiros desenhos, as primeiras histórias, de uma família com 4 crianças, e os nomes são personagens da Bíblia, que têm personalidades parecidas com os personagens bíblicos, mas não são eles, né? Não posso dar muito spoiler ainda, mas, por exemplo, um deles é o Sansão, que você acha o fortão, mas tem umas presepadas por aí, né? E aí, o livro, as histórias vão a partir dos personagens, dos pais ensinando e imputando o valor da palavra de Deus nos filhos, com dinâmicas do dia a dia, simples, na verdade, para ajudar os pais a conseguir manter e imputar esses valores importantes na vida das crianças. Então, por exemplo, uma das histórias vai falar sobre como é que eu vou ensinar a Trindade para uma criança. Cara, que negócio complicado, até para o adulto às vezes é difícil de entender. Então, essa história, por exemplo, né, só rapidinho lá para você aqui, ela vai passar num contexto de um jantar da família, que o pai está com os 4 filhos, a mãe não tinha chego ainda, e eles vão comer hambúrguer em casa só. E aí, daqui a pouco, eles começam a conversar sobre isso e tal, e o menininho, o menorzinho, o caçulinho, fala assim, papai, o que é Trindade? O pai se rola inteiro, não sabe explicar que negócio é esse, que negócio complicado. E aí, um irmão lá, que é bem inteligente, fala assim, não, eu já sei, Trindade é igual a água, né? Sólido, líquido, gasoso e tal. Mas também não é suficiente de explicar. Daí o outro fala, não, é igual ao ovo, a casca, a gema e a clara. Aí o outro fala, não, é igual tal coisa, e ficam tentando comparar, daí o pai tenta explicar um pouco lá, daqui a pouco a irmã fala assim, não, é igual que o ketchup que a gente está comendo aqui do hambúrguer, que é o 3 em 1, maionese, mostarda, que é aquele misturadão lá, né? Que vira uma coisa só e tal. Aí o pai tenta explicar teologicamente, são 3 pessoas distintas, co-iguais, cara, se enrola, as crianças não entendem nada. Aí chega a mãe, ouvindo aquela conversa estranha, e fala assim, e eles perguntam, mãe, o que é a Trindade? Como é que a gente pode entender? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Fala, é muito fácil. Como que é, mamãe? É igual ao papai. Ele não é pai de vocês? É. Ele não é meu marido? É. Ele não é filho do vovô? É. Então, 3 em 1, viu? É mais fácil que parece. Só, que legal, cara. Que legal. Entendeu? Então, de uma maneira mais lúdica, então é um outro processo de escrita diferente, né? Então, esse é um dos projetos que a gente está trabalhando, junto com a História Bíblica na Visão dos Animais, volume 2. Já comecei a escrever algumas das histórias. E, em paralelo, minha esposa está escrevendo as músicas dessas histórias e desses livros também. Então, para ter o livro,
a música, a gente sonha com contação de história também, e no futuro, uma palavra que Deus deu pra gente, ter desenhos animados disso também, Que legal, que a editora também Lucas. tem conversado com essa possibilidade. Muito bom. Mas eu não tenho dinheiro e nem mais tempo de fazer as coisas. E aí, se é de Deus, o negócio vai dar certo, vai acontecer. Estou começando a escrever um outro livro também, agora pensando mais na questão de unidade, então vários sermões que estou preparando já naquele processo, que é o poder da unidade e o que a unidade pode fazer numa igreja local e em uma cidade também. Eu tenho sido convidado para falar essa palestra em alguns lugares, por aí até, que tem sido muito especial, e eu creio que quando a gente entende que uma outra igreja, ela não precisa competir comigo, não precisa brigar por membros, não tem a ver com isso, a gente pode cooperar, abençoar, orar uns pelos outros, e eu aprender a me alegrar quando a igreja do outro está crescendo e a minha não. O propósito é o É mesmo. um negócio fantástico, porque o reino está crescendo. Então não é uma cidade, ou as igrejas de uma cidade não são um conjunto de feudos numa cidade. Ela é um reino só. Sim. E a gente pode crescer, porque vamos falar a verdade. Se Deus derramasse uma graça numa cidade para um tempo de conversão, de um avivamento, ia faltar lugar nas igrejas. Ia faltar igreja, Não tem espaço. lugar, não tem lugar nas igrejas hoje em dia. Essa é a verdade. verdade. E a gente fica às vezes brigando por causa de um membro, de uma família. Diz, gente, se Deus falou que aquela família para ele ir embora, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe Não isso. tem problema. Humanamente, a gente tem um lado que, mas eu queria que ficasse, tem um laço de amizade com essa família. Cara, se Deus deu direção, Deus abençoe, não tem problema nenhum. Muito bom. E onde que a galera pode te achar nas redes sociais e como? Vamos lá. Pessoalmente aí, Lucas Zub Dutra. Certo. O pessoal fala aí do Zub, né, que é o lado ucraniano da família, mas estou achando umas pesquisas recentes de alguns irmãos meus falaram que é austríaco, mas a gente não sabe também. Se for austríaco, melhor. Quem sabe um irmão conseguir logo a questão do passaporte diferente, porque o passaporte ucraniano está mais complicado nessa fase aí também, tá mais difícil, né? Mas com muito carinho, meu avô falava ucraniano, então ensinando várias palavras para nós, temos um carinho enorme por essa nação e nessa fase que vive, oramos muito por isso também. Então, @Lucas Subdutra, ou do ministério, @UAN, ou ONI, como o pessoal fala às vezes na igreja lá também, UAN Ministério, e também da parte da SDA, @SDA Brasil, ou @SDA Curitiba. Se você colocar @SDA ou na tua cidade, talvez já tenha na tua cidade, você nem sabe que já existe SDA aí também. Então, entre Rio de Janeiro, Guarulhos, Campinas, tem tanta cidade por aí acontecendo, hoje são 86 cidades em 6 países. Legal. E, gente, eu não me esforço para crescer. Eu já orei de Deus, será que não deu meu tempo? Na hora de colocar alguém. Toda vez que eu oro por isso, eu recebo uma mensagem. No dia, um pessoal de Matinhos mandou mensagem, pessoal de Volta Redonda. Pastor, como é que começa a SDA aqui na minha cidade? Como é que em tal lugar? E a gente manda um manual, faz algumas reuniões. E uma vez por ano a gente faz um evento em Curitiba chamado Encontro de Avivalistas. Esses líderes, pastores, vão para Curitiba para a gente sonhar junto, Que legal. alinhar a visão e eles tocarem o projeto nas suas cidades locais. Então, em 86 cidades, se eu pisei em 3, talvez, para começar o trabalho, foi muito. Ou os outros pastores também, né? Pastor Tiaguinho, da Comunidade Cristã de Curitiba, pastor Rafael, da Alcance de Curitiba, pastor Jeff, que está agora na Igreja Batista do Uberaba, né? Que são os outros pastores que participam mais dessa parte aí também. Se a gente pisou, e o pastor da Quadrangular, também da primeira Quadrangular, se a gente pisou em algum lugar, que é pouquíssimo. Sim. Porque não tem a ver com isso, é uma obra do Espírito. E aí o pessoal vai contando das bênçãos que está fazendo em Curitiba. Porque o curitibano, naturalmente, é um povo mais fechado. Mas o curitibano convertido, vivendo a unidade, dá bom dia para as pessoas, cumprimenta todo mundo. Que nem o capixaba. Tá parecendo um capixaba cearense com tudo misturado do Brasil, que é uma coisa maravilhosa desse país aí também. Que legal, muito bom. Bom ter você aqui, amigo. Obrigado Graças a por Deus. esse tempo, tá? Obrigado mesmo. Que Deus possa te abençoar, seu ministério, sua família. Amém. Que Deus possa continuar te dando visão, porque você é uma referência para nós e a gente fica muito feliz de saber que Deus tem levantado homens como você, que estão engajados na missão e levando o amor de Deus para o Brasil inteiro. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Obrigado Live Shape, você que está assistindo, ouvindo a gente aí também. Que Deus te abençoe. E lembra, o maior segredo de todos é só segue a nuvem só, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, amém. Tamo junto, galera. Fique com Deus. A gente se vê no próximo podcast aqui na Live Shape Brasil. Tudo bem. Pra ir um tempão ainda. Caraca, tem muito assunto aqui ainda. Vamos fazer a parte 2. Fazer um só sobre o livro.